Por que as coisas dão errado quando deveriam dar certo? A dança, o luto e o meu caminho de volta. Vou te contar sobre tudo isso neste vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Depois de um longo inverno, decidi voltar para o YouTube. Encarar e superar as limitações que eu percebi em mim quando eu começo algo novo. E justamente por isso fez total sentido para mim recomeçar fazendo um vídeo falando sobre essa reflexão. Por que as coisas dão errado quando deveriam dar certo? Sabe quando a vida começa a dar sinais de que dessa vez tudo vai dar certo? E de repente tudo começa a dar errado? E que isso era azar ou karma de outras vidas. Mas hoje eu sei que é o jeito da vida me mostrar que alguma coisa dentro de mim parou de se mover. Eu sempre quis aprender a cantar, a dançar, a atuar. Desde menina eu me sentia viva quando eu podia expressar alguma coisa. Mas eu cresci num ambiente rígido que me tolhia muito. A minha mãe era muito exigente, estava sempre triste ou sempre irritada. Hoje eu sei que ela não teve infância. Em vez de brincar, de estudar, ela teve que trabalhar. E ela também teve uma educação ainda mais rígida. E o meu pai era emocionalmente distante e também não teve infância e nenhum lar. Era um homem simples, muito trabalhador, mas com a permissão muito baixa. Já vou te contar sobre essa história de baixa permissão, se você ainda não ouviu falar. Ele tentou tantas vezes mudar a nossa vida que até vendeu a nossa casa para abrir um negócio. Confiou em pessoas erradas e perdemos tudo. Ficamos sem casa e sem o dinheiro da venda. E sem perceber, eu cresci acreditando que prosperar era perigoso, que ganhar dinheiro podia custar caro, inclusive a honestidade e a dignidade. Mas mesmo assim eu sempre tive vontade de ser mais. Em 2017 eu comecei no teatro. Em 2018 fizemos a peça O Sertão. Pela primeira vez eu me senti vista pelo meu pai, ele ali na plateia. Mas ainda assim, algo dentro de mim dizia, falta algo. Era algo que eu procurava há muito tempo. Em 2019 comecei a aprender a dançar jazz. E era libertador, mas muito desafiador. Eu sentia o meu corpo vivo, meu coração transbordante de alegria e esperança. E aí, em 2020, eu estava pronta para começar a viver o meu melhor momento. Tinha o teatro, a dança e, finalmente, o amor. Eu encontrei o meu marido. E por um tempo tudo parecia se encaixar. Mas aí veio a pandemia. As aulas pararam, a rotina mudou. E poucos meses depois, o meu pai faleceu. Eu parei de dançar, parei de trabalhar e parei de sonhar. Eu dizia que precisava de tempo, mas no fundo eu estava me punindo por estar viva. Eu achava que sofrer era amar e eu sofria secretamente. Por fora parecia muito forte, mas por dentro era isso que acontecia, eu sofria muito. Hoje eu entendo que o luto não é dívida, é uma despedida. Eu usei o luto para justificar a minha desistência e chamei isso de amor, mas era culpa. A teoria da permissão me mostrou que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Eu não esperava dinheiro, eu esperava aprovação. E enquanto eu esperava,
a vida também esperava. A minha permissão era baixa como a do meu pai. Ele acreditava que quem nasce pobre, morre pobre. E tudo que ele buscou comprovou essa crença dele. E eu fui seguindo esse mesmo caminho, até que eu decidi fazer diferente. Eu comecei uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, até que eu conheci a teoria da permissão do Elton Euler, as premissas e ferramentas da Aliança Divergente, no final de 2024. Eu comecei a levar para o meu marido tudo o que eu estava aprendendo. Algumas coisas faziam sentido para ele, outras nem tanto, outras ele tinha alguma resistência. Até que eu decidi realmente viver o processo da Aliança Divergente e parar de esperar que o meu marido aumentasse a permissão dele sem eu aumentar a minha antes. E eu voltei a sonhar. Então eu comecei a usar todas as ferramentas, principalmente os protocolos de medo, de dependência emocional e de culpa. Hoje o meu marido é o meu maior aliado porque ele viu começar as mudanças em mim e também começou o processo dele, rodando os protocolos, ouvindo os áudios diários, e eu entendi uma coisa: o dinheiro só começa a fluir quando a gente para de se punir. Em março e abril deste ano, 2 meses depois que eu entrei para a Aliança Divergente, eu consegui bater o meu teto financeiro, depois de rodar 2 protocolos de culpa. E parecia que tudo finalmente iria dar certo. Mas aí vieram as pré-quedas. O faturamento do meu marido caiu, uma das nossas cadelas adoeceu, a moto estragou e eu senti o peso de novo. Foi como se a vida me dissesse: você quer mesmo continuar? Então encara o que te trava. Mas eu não encarei. E voltei para o meu padrão antigo de esperar, de me encolher, de desistir, de me sabotar e tentar algo. Enfim, a pré-queda virou queda, até que eu resolvi encarar. Rodei mais protocolos, o meu marido também. Inclusive ele fez um muito importante, que foi o de dependência emocional com a mãe dele, e a partir desse protocolo e da conversa difícil, que não foi tão difícil, a postura dele mudou completamente. Ele começou a arriscar mais e começou a encarar mais os padrões dele, e mais pré-quedas vieram. E eu mesmo, sem pacientes na terapia, comprei o que precisava. Decidi participar de um novo espetáculo de dança, agora com a dança latina, que está me ajudando a destravar mais o meu corpo, a vencer a vergonha, o medo de errar, vencer a vergonha de me sentir mais sensual, mais flexível, mais leve, mais solta. E dessa forma eu sinto que a dança está me devolvendo o que o medo tirou um dia, a liberdade de ser. E a dança também se tornou um dos meus efeitos paralelos, porque me desafia a melhorar e isso reflete nas demais áreas da minha vida. E disso tudo eu tenho entendido que quando o corpo quer dançar e a alma não permite, por causa das dependências emocionais, da espera nas relações, nasce a pré-queda e tudo desanda. Mas quando a gente se move e encara o medo, desmente o medo e vai, tudo muda. Porque tudo muda quando alguma coisa muda. E estar no ambiente certo faz toda a diferença. Eu ainda não tenho a vida próspera que eu sonho, mas eu e o meu marido estamos construindo juntos uma vida memorável, uma vida que nós queremos sentir orgulho de ter vivido. Viemos de famílias com baixa permissão, mas estamos aprendendo o que ninguém nos ensinou: que prosperar é dar a sua permissão interna para avançar, para ir mais longe, que amar é uma decisão diária e se desafiar e desafiar o outro a crescer junto. Que o caminho de volta existe e ele começa quando a gente decide a não parar mais de dançar e voltar para nossa essência feminina.
Se a sua vida também começa a dar certo e de repente tudo desanda, talvez não seja azar, talvez seja a sua permissão pedindo para você se mover. Venha descobrir o protocolo certo para destravar a sua permissão. O link está na descrição. É o mesmo caminho que me trouxe de volta para mim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.